Hoje falarei sobre os anjos, especificarei sua hierarquia, suas principais habilidades e principalmente sobre suas formas estranhas e abstratas, grandiosas demais para a limitada mente humana entender. A hierarquia dos anjos é uma classificação de ordens ou categorias que é encontrada na teologia cristã e judaica. Embora as classificações possam variar, geralmente incluem 9 ordens, sempre deixando muito claro que a descrição dos seres angelicais pode variar de acordo com as crenças e tradições. A ordem mais conhecida da hierarquia dos anjos é composta pelos serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e, por fim, anjos comuns. Cada ordem é definida pelo seu grau de proximidade com Deus, bem como por suas funções e habilidades. Por exemplo, os serafins são frequentemente descritos como os anjos mais próximos de Deus, responsáveis por adorá-lo e louvá-lo. Os querubins, por outro lado, são frequentemente descritos como guardiões do conhecimento divino. Antes de falar suas categorias, é bom ressaltar que as representações de anjos na arte e na literatura variam muito em termos de forma e aparência, e muitas vezes são diferentes das imagens idealizadas que vemos em pinturas e esculturas em igrejas e templos sagrados. Uma das razões para isso é que as descrições bíblicas de anjos muitas vezes envolvem imagens abstratas ou simbólicas que são difíceis de representar visualmente. Algumas representações de anjos podem ser consideradas extremamente assustadoras ou perturbadoras, como anjos guerreiros que carregam armas, ou que são retratados como seres híbridos com partes humanas e animais, além de seres representados por formas abstratas e geométricas. Agora falarei sobre as 9 hierarquias mais comuns, descreverei suas funções no grande plano angelical e suas formas estranhas e únicas. Deixem nos comentários o que acharam desse assunto, para que eu possa trazer vídeos mais detalhados sobre essas criaturas. O primeiro na hierarquia dos anjos são os serafins. Os serafins são considerados na tradição religiosa como uma das mais altas ordens de anjos. Eles são descritos como tendo 6 asas e são mencionados em algumas tradições religiosas, como a Bíblia, o Talmud e o Corão. Os serafins são vistos como guardiões dos tronos de Deus, sendo responsáveis por manter a ordem divina e a harmonia no universo. Eles também são considerados os mensageiros de Deus e têm o papel de transmitir a vontade divina aos seres humanos. Alguns acreditam que os serafins são responsáveis pela proteção da criação divina. Quanto à sua forma astral, os serafins são descritos como tendo uma aparência celestial com 6 asas, que simbolizam seu respeito e sua conexão com o divino, tendo 2 asas cobrindo seu rosto, 2 cobrindo seus pés e 2 asas enormes que os ajudam a voar. Eles também são descritos como tendo uma aura brilhante e radiante, que emana uma energia espiritual poderosa e extremamente positiva. O segundo na hierarquia dos anjos são os querubins. Os querubins são geralmente associados com a proteção e a guarda de locais sagrados ou pessoas especiais para Deus. Eles são frequentemente mencionados na Bíblia. Os querubins são frequentemente descritos como os guardiões de locais sagrados, como o Jardim do Éden ou o Trono de Deus. Eles também são associados à sabedoria divina, ao conhecimento e à compreensão. Alguns acreditam que os querubins são responsáveis pela proteção e orientação de seres humanos em seu caminho espiritual. Os querubins são geralmente descritos como tendo 4 asas e uma aparência animalesca ou mista, com características de leão, touro, águia e homem. Algumas tradições religiosas descrevem os querubins como tendo uma aparência semelhante a um bebê ou criança. O terceiro na hierarquia dos anjos são os tronos. Os anjos tronos atuam como intermediários. Eles são frequentemente mencionados na Bíblia e em outras tradições.
Em relação às suas responsabilidades, os anjos tronos são frequentemente associados à justiça divina e a julgamentos, sendo responsáveis por garantir que o plano divino seja executado com precisão e equilíbrio. Eles também são vistos como guardiões das leis e dos direitos humanos. Alguns acreditam que os anjos tronos são responsáveis por ajudar a manter a ordem divina, promovendo a harmonia e a paz. Os anjos tronos são geralmente descritos como tendo uma aparência majestosa e radiante. Alguns os descrevem como tendo uma aparência semelhante à de um cristal ou uma joia preciosa, refletindo a perfeição divina de formas únicas e muitas vezes abstratas. Além disso, alguns acreditam que os anjos tronos são seres multidimensionais que podem se manifestar em diferentes formas e dimensões. Os anjos da quarta hierarquia são nomeados como dominações. Os anjos dominações são considerados uma das ordens de anjos intermediários. Em relação às suas responsabilidades, os anjos dominações são frequentemente associados ao governo divino do universo, sendo responsáveis por supervisionar as hierarquias dos anjos e garantir que os seres humanos estejam protegidos e recebam bênçãos. Eles também são responsáveis por manter a ordem e a estabilidade. Alguns acreditam que os anjos dominações são responsáveis por transmitir mensagens divinas aos seres vivos. Os anjos dominações são geralmente descritos como tendo uma aparência majestosa, com asas gigantescas. Alguns o descrevem como tendo uma aparência semelhante à de um rei ou uma rainha, com uma coroa e um manto. Os anjos virtudes estão em quinto lugar na hierarquia. São frequentemente associados à realização de milagres e maravilhas divinas, sendo responsáveis por trazer bênçãos e curas aos seres vivos. Eles também são responsáveis por trazer beleza e harmonia ao universo, promovendo a conexão entre o mundo material e espiritual. Quanto à sua forma astral, os anjos virtudes são geralmente descritos como tendo uma aparência radiante e brilhante, com asas pequenas. Alguns os descrevem como tendo uma aparência semelhante à de um pássaro exótico e gigantesco, ou uma flor, simbolizando a beleza e a perfeição. Os anjos da sexta hierarquia são os anjos protestantes. É importante notar que o termo anjo protestante não se refere a uma ordem específica de anjos reconhecida pela tradição. No contexto protestante, os anjos são considerados seres espirituais para servir como mensageiros, ajudantes e protetores. Eles são mencionados em várias passagens da Bíblia e são reconhecidos como parte integrante da crença cristã. Em relação às suas responsabilidades, os anjos no contexto protestante são frequentemente associados a proteger e orientar os humanos, transmitindo mensagens divinas. Eles também são vistos como agentes da cura. Quanto à sua forma astral, pode variar amplamente, já que não há uma tradição ou texto religioso específico que forneça detalhes específicos sobre a sua aparência. Basicamente, a sua aparência é um grande mistério. O sétimo na hierarquia são os anjos principados. São frequentemente vistos como governantes dos reinos terrenos e celestiais, encarregados de supervisionar outras ordens de anjos. Eles são considerados líderes espirituais, responsáveis por promover a justiça e a ordem do universo. Além disso, os anjos principados são responsáveis por transmitir a vontade divina à humanidade e a outros anjos. Os anjos principados são geralmente descritos como tendo uma aparência majestosa e poderosa, representados com coroas, cetros e outros símbolos de autoridade e liderança. Alguns os descrevem como tendo asas, embora não seja tão proeminente quanto as asas de outras ordens de anjos. Embora sua aparência seja simples, eles são extremamente respeitados e temidos. O penúltimo e provavelmente um dos mais poderosos e mais conhecidos na ordem são os arcanjos. Os arcanjos são mencionados na Bíblia e em outras tradições religiosas. Em relação às suas responsabilidades, os arcanjos são considerados líderes espirituais e guerreiros celestiais. Eles são encarregados de proteger e orientar a humanidade, transmitindo mensagens
e lutando contra as forças dos anjos caídos. Quanto à sua forma astral, os anjos são geralmente descritos como tendo uma aparência poderosa. Eles são frequentemente representados como tendo asas e roupas extremamente brilhantes, com uma presença imponente. Sua aparência pode variar de acordo com a crença e a tradição religiosa, mas em geral eles são descritos como seres altamente respeitados e temidos por qualquer um que tente intervir em suas funções. Em nono e último lugar são os anjos comuns. Os anjos da mais baixa hierarquia celestial são frequentemente referidos como anjos menores. Eles são considerados na tradição religiosa e espiritual como servidores mais humildes de Deus e estão mais próximos da humanidade do que de Deus. Suas responsabilidades são geralmente mais mundanas e práticas do que as das outras ordens de anjos. Os anjos menores são frequentemente associados a funções de proteção e orientação, especialmente em relação às necessidades e desejos dos humanos. Eles são encarregados de ajudar as pessoas em sua vida cotidiana, fornecendo orientação e conforto espiritual quando necessário. Alguns são considerados responsáveis pela proteção de locais específicos, como igrejas ou cidades, enquanto outros podem estar associados a tarefas específicas, como a cura ou a inspiração artística. Os anjos menores são descritos como tendo uma aparência simples e humilde. Eles são frequentemente representados como tendo asas, embora essas asas possam ser menos elaboradas do que a de outras ordens de anjos. Mas em geral, eles são descritos como seres gentis e benevolentes. Embora suas funções sejam consideradas simples, eles carregam a responsabilidade de cuidar dos filhos de Deus. Ao longo dos séculos, essas criaturas celestiais têm sido objetos de fascínio e admiração, aparecendo em obras de arte, literatura e religião. Embora as diferentes tradições religiosas tenham interpretações variadas sobre a sua natureza, é inegável que eles representam um importante símbolo da espiritualidade humana, independente da sua crença ou filosofia pessoal. A figura dos anjos pode inspirar sentimentos de conforto, esperança e proteção. Assim, ao refletir sobre a hierarquia e a aparência dos anjos, podemos encontrar uma riqueza de significados e simbolismos que podem nos ajudar a compreender melhor o nosso lugar no mundo. Se quiserem conhecer mais criaturas obscuras do abismo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as incríveis e horríveis descobertas que estão por vir.